Amados, quero chamar aqui o pastor Felipe para assumir o seu local. Pedir aos irmãos que estão lá na recepção que, por favor, assentem-se para que possamos ouvir a palavra de Deus sem mais movimentos. Como os irmãos da igreja sabem, tivemos com o pastor Felipe aqui esta semana. A chegada dele aqui foi um conglomerado de acontecimentos que houve impedimentos que outras portas se abriram, mas em tudo o Senhor está no controle. E para nós foi uma alegria tê-lo aqui essa semana. Eu espero que ele não tenha ficado assustado com o assédio da igreja toda hora, agora isso, agora aquilo. Tá? Não tinha soninho da tarde, só queria levá-lo para dar o rolé por aí. E que tenha sido uma semana também para ele tão abençoada como foi para nós. Quero então passar a palavra para que possamos ouvir o que o Senhor tem para nós essa noite. Boa noite. Antes de entrar na mensagem, eu queria agradecer a igreja. Foi um prazer estar aqui com vocês essa semana. Muito grato a Deus. Foi um prazer poder compartilhar a palavra com vocês, passar tempo com vocês, ser levado de um lado para o outro da cidade, visitado um monte de lugares. Eu acho que eu não falei isso, eu não sei se eu falei isso para ninguém, né? Eu acho que eu falei só no podcast que a gente gravou agora há pouco. Sabe que eu sempre quis vir a Boa Vista. Eu sempre quis vir. Tira um pouco de sol aqui do retorno, tá? Eu sempre quis vir a Boa Vista. Eu conheci... As primeiras pessoas de Roraima que eu conheci na minha vida foi em 2004, quando eu cheguei ao seminário. Aliás, eu nem sabia que se pronunciava Roraima, né? Porque lá a gente fala Roraima. E aí tive colegas de quarto, tive colegas de seminário de Roraima, e lá eu conheci missionários que serviram nessa região aqui. O pessoal da Meva lá, eles são meio que nossos heróis, né? Pelo trabalho que eles fazem já há tantas décadas aqui, alguns deles tendo a oportunidade de ouvi-los nas conferências missionárias. Então sempre tive o desejo de visitar, e Deus me deu esse privilégio. E não só visitar, mas de estar com a igreja, né? De poder compartilhar a palavra, de poder passar tempo juntos. Então, todos os lugares que eu fui, toda a comida que eu comi, os 300 litros de suco de cupuaçu que eu tomei. Então, muito bom, muito obrigado. E acho que é isso, né? Vou levar o carinho de vocês de volta, e tenho certeza que a minha esposa vai perguntar muita coisa, meus filhos vão perguntar muita coisa. Como é que foi lá? Eu fico, assim, a única coisa que eu fico feliz de ir embora é que no aeroporto, lá na hora do check-in, eu vou poder devolver o sol que me deram quando eu cheguei. Eu falei, você chega em Roraima, quando você está entrando, bem-vindo a Roraima, está aqui um sol só para você. Você pode carregar ele para todo lugar com você e curtir. E à noite, quando você for dormir, você pode deixar ele num outro cômodo, né, do lugar que você está. Então... Esse aí eu vou devolver sem tristeza no coração. Enfim, mas obrigado mesmo. E agora vamos... Antes de começar, de passar a palavra... Pode passar aqui? Pode. Cadê? Está funcionando? Queria fazer aquela propaganda que acabou que estava aí. Eu nem lembrava que estava nos slides isso aí. Se você quiser conhecer um pouco do nosso trabalho, Fora de Sala Podcast. Esse podcast ele é composto por uma equipe de professores do seminário e um aluno do seminário que está se formando agora em dezembro, mas ele é um baita profissional da área de comunicação. Então, é um podcast onde nós discutimos questões de teologia, igreja, sociedade, vida cristã e tantas outras coisas. Descontraído, concordamos, discordamos. E é um prazer, e é feito para a igreja, é feito para abençoar. Então, você vai encontrar lá alguns debates que são meio uma linguagem um pouco difícil, mas a gente vai tentando descomplicar. O objetivo é sempre abençoar. Então, se você quiser ouvir, tá aí em todas as plataformas, é só você ir lá no Spotify, YouTube, você vai escutar, você vai assistir no YouTube, né, porque tem imagem, e vocês me verão lá. Falando sobre... Eu cuido muito da parte histórica. Então, cada um meio que tem uma área de interesse e nós tentamos nos completar, mas no final das contas, o nosso interesse é
é edificar, é abençoar. Então, fora de sala, todos são ótimos pregadores, todos são grandes teólogos, o Lucas Sabatier, Joel Neto, o Pedro Vercelino e o Eduardo Ross, que eu falei, né? Ele é aluno, está na área, tá mais profissional da área de comunicação, está se formando agora, e se Deus quiser, em janeiro ele será pastor na Igreja Batista Fonte, em São Paulo, então vai estar envolvido com o Ministério em Tempo Integral também. É isso. Mas vamos falar de outra coisa. Vamos falar sobre 5 lições de uma vida reformada por Deus, já que estamos já que passamos da reforma, né? Terminou o mês da reforma, entramos já em novembro. Mas como eu sei que vocês são uma igreja interessada, estudiosa, vocês sabem que a reforma protestante aconteceu na Europa, no século XVI. 31 de outubro agora, nós comemoramos 507 anos da reforma. E por que a reforma ela é importante? Ela é importante porque marcou um momento na história do Ocidente em que um grupo de homens preferiram ficar com a Bíblia do que simplesmente com a tradição. Eles viviam numa igreja que estava espalhada por boa parte do mundo, mas eles perceberam que aquela igreja ela era tomada de tradições e ela era dividida em campos teológicos que muitas vezes não refletiam aquilo que a Bíblia ensina. E diante daquelas circunstâncias, eles decidiram dar um passo e reformar a igreja. No dia 17 de outubro do ano de 1517, um monge, Martinho Lutero, um padre, um monge, ele pregou 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Naquele tempo não existia Alemanha como existe hoje. Naquele tempo, o que hoje corresponde à Alemanha fazia parte do Império, do Sacrosanto Império Romano Germânico. Eles tinham um imperador, que era um católico fervoroso, e cada principado e cada reino que compunha, quase 400 que compunham esse Sacrosanto Império Romano Germânico, eles viviam debaixo da influência da Igreja Ocidental, que nós chamamos de Igreja Católica, mas não a Igreja Católica Apostólica Romana que nós conhecemos, que é um produto da Contra-Reforma Protestante. O Lutero aproveitou a oportunidade, 31 de outubro, era início do ano letivo, era um período ali, era uma época em que as pessoas debatiam, as pessoas chamavam as outras para o debate, e ele então pega um papel lá com 95 teses e coloca na porta da catedral. O objetivo dele era chamar um homem, Johann Tetzel, um promotor de indulgências, uma espécie de Silvio Santos da época, para um debate sobre o assunto das indulgências, que era algo que a igreja vendia, era um perdão, uma garantia de perdão para os pecados, que a igreja vendia e que era assinada pelo Papa, e quem comprasse aquela garantia de perdão podia comprar para si mesmo, podia comprar para alguém que já tivesse morrido. Que lembra, eles acreditavam que as pessoas ficavam no purgatório, tendo os seus pecados purgados, até que eles alcançassem a purificação total e pudessem ir para o céu. Então, as indulgências cancelavam essas dívidas aí. O Lutero, incomodado com aquilo, chama esse homem para o debate, só que um grupo de pessoas viu aquelas teses na porta da catedral, leu, achou muito interessante, tirou e levou para uma gráfica. E eles então mandaram imprimir várias cópias, e aquelas cópias se espalham pelo Império Romano Germânico, especialmente pelas áreas germânicas, né? E o pessoal começa a ler aquilo e fala assim, opa, tem alguma coisa diferente aqui. E aí o Lutero se mete numa confusão danada, a igreja agora quer arrancar o couro dele, ele começa a escrever, ele começa a falar, as pessoas começam a procurar para entender mais o que ele estava querendo dizer, e no fim das contas o Lutero se vê num movimento que surge, não tem mais como parar, que era um movimento que falou para a igreja, ou vocês mudam e abandonam esse monte de tradições que vocês, sobre os quais vocês enterraram a Bíblia, ou nós não queremos mais ter nada com vocês. E aí começa a confusão e eles se dividem, Lutero segue o rumo dele e outros grupos na Europa começam a seguir seus próprios rumos. Você tem os anabatistas, você tem os anglicanos lá nas Ilhas Britânicas, você vai ter os menonitas, que são fruto do movimento anabatista, você vai ter reformados na França e na Suíça. E, aliás, falando de reformados, 19 anos depois da atitude do Lutero, quando as coisas já estavam caminhando,
na primavera de 1533, um jovem francês, fugindo da perseguição contra ele por ser um reformador na França, chega à cidade de Genebra. O nome dele era João Calvino. João Calvino ele para em Genebra, ele vai se hospedar em Genebra e ele está a caminho de Estrasburgo. Durante a noite, quando ele está hospedado, um reformador da cidade chamado Guilherme Farel ouve dizer que o jovem João Calvino, que havia escrito um baita de um documento assim, muito interessante, com ideias reformadoras, estava na cidade. O Guilherme Farel vai ao encontro do Calvino e ele convida o Calvino para permanecer em Genebra e dar continuidade ao trabalho da reforma que estava acontecendo naquela cidade. E aí o Calvino, naquela de acadêmico, fala assim, não, que isso, estou indo para Estrasburgo, quero tranquilidade, quero estudar, né? Eu vou lá para estudar, para escrever e tudo mais. E aí o Farel olha para ele e fala assim, Deus amaldiçoe você e os seus estudos se você não ficar aqui em Genebra e me ajudar na reforma dessa cidade. Como Calvino não era bobo nem nada, ele não pagou para ver, ele resolveu ficar em Genebra. E aí eles começaram um baita de um trabalho lá. Então Calvino e Lutero, eles acabam sendo as figuras centrais da reforma, mas há dezenas de outros homens, e até mulheres, né, que não era comum naquela época, que participaram desse movimento. Um movimento que ajudou na transformação da Europa e ajudou na transformação do Ocidente. Lembrando que movimento que a Europa já vinha passando por um processo de transformação, né? Você já tinha as grandes descobertas, né? Grandes viagens de descobrimento já tinham acontecido, estavam em curso. O Renascimento já tinha alcançado o seu ápice e agora ele estava começando a se transformar num outro tipo de movimento. O humanismo filosófico já dominava a Europa, as pessoas já estavam raciocinando em termos diferentes do que aqueles termos que vinham da filosofia e da teologia medieval. Então era um mundo em transformação e esses homens foram usados por Deus para que a igreja desse mais um passo, agora não um passo para longe da Escritura, mas um passo de retorno à Escritura. E vem um detalhe interessante aqui, quanto mais eles se aproximaram da Escritura, mais eles encontraram razões para mudar o que estava errado. Só que essa ideia de reforma, ela não começa com Calvino e Lutero. Ela não começa em 1517. Deus operou vários movimentos, várias ocasiões de reforma durante a história. Deus sempre chamou a atenção do seu povo para um retorno aos seus ideais, um retorno às Escrituras. E essa noite, embora eu vá ilustrar com a Reforma Protestante, eu quero falar de uma outra reforma que aconteceu pelo menos 2000 anos antes de Martinho Lutero e de João Calvino. Eu quero voltar lá aos dias do Antigo Testamento, lá no reino de Judá, e eu quero falar sobre a vida do rei Josias. Eu não estou vendo o que está escrito aqui, desculpa, que está ruim para mim. Ali, ó. O rei Josias. 2 Reis, capítulos 22 e 23, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulos 22 e 23. Bom, um pouquinho de história bíblica. Depois Davi e Salomão foram 2 grandes reis de Israel. Israel era um território só, debaixo do reinado deles. Após a morte do rei Salomão, o reino de Israel se dividiu em 2 reinos. Uma parte ficou no norte e uma parte ficou no sul. Isso aconteceu no ano 931 a.C. O reino do sul tem o nome de Judá. O reino do norte tem o nome de Efraim, mas também chamamos de Israel. O reino do sul, a capital é Jerusalém, o reino do norte, a capital Samaria. O reino do norte, ele logo apostatou. O primeiro rei do reino do norte se chamava Jeroboão, mas se você quiser lembrar o nome dele, é só você lembrar de Jeroboão. Jeroboão, primeiro, ele estabeleceu 2 altares idólatras nas fronteiras norte e sul do país para dizer, ninguém precisa ir para o sul, para Jerusalém, para adorar, pode adorar aqui. O reino do sul e o reino do norte, então, começou, ele é apostata e começa um processo de perseguição a levitas, de perseguição a pessoas piedosas e tudo mais. O reino do norte ele teve 21 reis, até o fim da sua história. 7 dinastias diferentes. Nenhum valeu nada, todos foram maus. E o reino do norte ele é destruído no ano 722
pelos assírios, pelo Império Assírio, um povo mau como o pica-pau, um povo assim, ruim. Pensa num povo ruim, eram os assírios. Eles eram muito maus. Eles destruíram Samaria, capital do Reino do Norte, e levaram o pessoal embora para o exílio, lá para as barbas do império deles, e trouxeram pessoas de outros lugares para habitar ali. O Reino do Sul ele sobreviveu, ele passou de 722. O Reino do Sul ele teve 21 reis, desses 21, 6 reis e meio foram bons. É porque ele estava de recuperação e decidiu estudar para passar na prova. Então, no final da vida, ele se voltou para o Senhor. 7 reis bons, todos eles de uma mesma dinastia, a família de Davi, porque Deus havia prometido que, por amor a Davi, o trono em Jerusalém permaneceria com os descendentes dele. E aí tinha reis bons, tinham reis ruins, reis bons, reis ruins. E desses 7, 2 reis bons se destacam. O primeiro foi o rei Ezequias, um grande homem de Deus que viveu na época do profeta Isaías e do profeta Miqueias. O segundo rei que se destaca foi o último bom rei de Judá. Ele se chamava Josias, um menino que começou a reinar com 8 anos de idade, se converteu aparentemente aos 16 anos de idade e começou uma reforma como nunca antes, quando ele tinha 20 anos de idade. Quando o rei Josias assumiu o trono de Judá, pequenininho ainda, o país vivia em idolatria e indiferença à palavra de Deus por pelo menos 52 anos. O avô do rei Josias foi o pior rei que passou por Judá. O nome dele era Manassés. Ele se converteu no final da vida, mas aí a vaca já tinha ido para o brejo e não adiantava jogar a corda para tentar arrancar, que ela morreu afogada. Ele até tentou, ele se convertiu, tenta mudar, mas aí, gente, o estrago estava feito. O Manassés teve um filho chamado Amon, pai do Josias, e o Amon foi mal também, ele reinou 2 anos só, morreu, mas aí, enfim. Quando o Josias começou a reforma dele, o templo em Jerusalém, que era o local onde os judeus adoravam, o templo ele estava paralisado há 16 anos. Tinha caído em desreparo, estava mal das pernas, não tinha dinheiro, estava super complicada a vida. E o povo não queria saber. Gente, eles nem mesmo, quando o Josias chega ao trono, nem a palavra de Deus mais eles tinham. Nem a palavra de Deus mais eles tinham. Parece provável que um desses reis maus, o Manassés ou mesmo o Amon, tenha destruído as cópias existentes dos livros da lei. Lembrando que naquele tempo, no tempo do rei Josias, que livros do Antigo Testamento eles já tinham escrito? Eles já tinham ali de Gênesis até 2 Samuel, já estava tudo escrito. E eles tinham provavelmente o livro de Jó, já tinha uma parte do livro de Salmos, já tinha Eclesiastes, Provérbios, Cântico dos Cânticos. Eles tinham uma boa parcela dos livros do Antigo Testamento. Alguns profetas já haviam escrito seus livros, mas o Pentateuco, os livros da lei, eles eram os principais, eles eram assim, a base de tudo. O rei tinha que meditar naqueles livros. A população, os sacerdotes, os levitas, todo mundo tinha que estar muito familiarizado com aquele livro, com os livros da lei, para continuarem seguindo a vida deles, adorando a Deus no reino. Mas parece que o troço tinha se perdido, as cópias tinham sido destruídas e tudo mais. Isso não teria sido difícil, né, essa destruição de cópias, porque naquele tempo os documentos se perdiam muito facilmente e as pessoas tinham pouco acesso, pensando que era muito caro, então você não tinha como distribuir muito. Você destrói poucas cópias que existem, as pessoas ficam totalmente carentes. Mesmo assim, mesmo tendo nascido nesse contexto, sem um acesso, sem ter uma cópia da palavra de Deus, com o templo praticamente fechado, falido, com um reino uma população que estava mais se importando com a idolatria do que com adorar a Deus. Deus usou o rei Josias, e ele foi o último grande rei de Judá. Depois dele foi só ladeira abaixo até se esborrachar na Babilônia. Mas o rei Josias foi um grande homem de Deus, e ele fez o que ele pôde por toda a sua vida. Ele começou a reinar com 8 anos, começou a buscar o Senhor quando tinha 20 anos e iniciou uma reforma religiosa no país quando ele tinha 20 anos de idade. Ele começa a buscar o Senhor com 16. E as reformas dele foram as reformas mais extensas que qualquer rei, qualquer antecessor seu já houvera feito naquele reino. Então, olhando para a vida do rei Josias, a passagem é muito grande, né? Os capítulos 22 e 23, eu não lerei os capítulos inteiros com vocês, mas eu vou pincelar, eu vou ler alguns textos. E eu quero olhar com você
nesses textos de 2 Reis, capítulos 22 e 23, na vida do rei Josias, eu quero olhar para 5 lições de uma vida reformada por Deus. E aí você vai entender por que Martinho Lutero e João Calvino e Eurico Zwinglio e outros foram tão importantes e fizeram tanto para o Senhor e se dedicaram tanto a Deus, porque vocês vão perceber que quando a palavra de Deus transforma a vida de uma pessoa, ela transforma a vida de uma pessoa em qualquer época, seja no mundo antigo, seja no início da Idade Moderna, seja nos dias de hoje. Então, a vida do rei Josias, ela nos ensina pelo menos 5 lições sobre a reforma de Deus na vida dos seus servos. Mas vamos orar mais uma vez antes de nós passarmos ao texto. Senhor, te agradecemos porque podemos estar aqui à noite estudando a Tua Palavra, cultuando ao Senhor, e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração e mostre como o Senhor é poderoso para mudar as nossas vidas e como o Senhor usa esse livro para mudar o nosso coração, ó Deus. Nos ilumina com o poder do Espírito Santo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, então quais são essas 5 lições de uma vida reformada por Deus? A primeira é que essa reforma do Senhor na vida dos seus servos, ela os transforma por meio da palavra de Deus. Abre sua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 22, eu vou ler os versos 1 a 3, tá? Primeiro, versos 1 a 3, capítulo 22, versos 1 a 3. Só que está difícil que eu estou em Deuteronômio, 2 Reis, aqui, ó. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gedida, filha de Adaías. Ela era de Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Azalias e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: vai lá no sumo sacerdote e fala para ele juntar dinheiro, pegar o dinheiro que o pessoal traz da coleta e entregar nas mãos das pessoas responsáveis pela reforma do templo e vamos botar esse templo aí para funcionar de novo. Vamos usar esse dinheiro que o povo traz para reformar o nosso templo e para reabrir as portas dele. E aí no verso 8, eu começo a ler assim: então, o sumo sacerdote Ilquias... Tá, então a reforma começa, tá? A reforma começa e o rei manda o pessoal ir lá fiscalizar o que está acontecendo. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei do Senhor no templo. Ou seja, aliás, diz para o rei que sabe a Bíblia que a gente tinha perdido há mais de 20 anos? Eu achei, estava na igreja. A Bíblia estava no templo. Por acaso eu achei um livro aqui que eu acho que é a palavra de Deus. Estava escondida lá nos escombros lá do templo. Sabe que a luz está meio apagada assim, debaixo daquela prateleira lá. Entregou o cara, o Safã lá. Ele me entregou a Safã que o leu. O secretário Safã voltou ao rei e lhe informou: teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores e aos supervisores do templo. E o secretário Safã acrescentou: aliás, diga-se de passagem, o sacerdote Ilquias entregou-me um livro. E Safã o leu para o rei. Que livro era esse, gente? Provavelmente o livro de Deuteronômio. Não dá para afirmar que foi o Pentateuco inteiro. A impressão que dá quando você analisa todo o contexto é que foi o livro de Deuteronômio, por coisas que ele pincelou de dentro do livro, por questões que ocorreram. Mas isso não quer dizer que não possa ter sido o Pentateuco inteiro. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Não porque ele deu piti, mas porque naquele tempo as pessoas rasgavam as vestes como sinal de tristeza, de profunda angústia, jogavam cinza na cabeça. E deu essas ordens ao sacerdote Ilquias, a Aicã, filho de Safã, a Acbor, filho de Micaías, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá acerca do que está escrito nesse livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não observaram as palavras desse livro, nem agiram de acordo com tudo que nele está escrito a nosso respeito.
Talvez na hora que o rei ouviu a leitura de Deuteronômio 28 e 29, que fala sobre as bênçãos e as maldições da aliança mosaica, se vocês seguirem tudo direitinho, vocês serão abençoados. Agora, se vocês começarem a quebrar a minha aliança, o bicho vai pegar para o lado de vocês, o céu vai se fechar diante da sua cabeça, não vai mais chover, os animais não vão dar cria, a lavoura não vai vingar, a terra vai ficar igual ao metal, vocês não vão conseguir plantar nada, os filhos de vocês vão ficar doentes, e o salário de vocês não vai dar para nada, e eu vou mandar gafanhotos, e se vocês ainda assim não mudarem, eu vou trazer um povo aqui que vai destruir a terra de vocês e vai levar vocês para o exílio, até que vocês aprendam que vocês devem me obedecer, e aí sim eu trago você de volta. Imagina o desespero do rei Josias, vendo e ouvindo essas palavras, e pensando, rapaz, a gente está ali no limiar, sabe, de tomar de ser disciplinado pelo Senhor de maneira severa. Dá para entender por que o reino está indo as coisas estão difíceis para nós. Mas, pior do que isso, é que nós podemos ser destruídos pelos nossos inimigos. O rei Josias, então, fica desesperado com essa situação. E aí, versos 18 a 20, o verso 14, desculpa. O sacerdote Ilquias, Aicã, Acbor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tikvá, e neta de Arás, responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. Ela lhes disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, digam ao homem que os enviou a mim, que assim diz o Senhor, trarei desgraça sobre esse lugar e sobre os seus habitantes, tudo o que está escrito no livro que o rei de Judá leu, porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. A chama da minha ira arderá contra esse lugar e não será apagada. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor, ao ouvir o que falei contra este lugar e contra os seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi. Eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu reunirei aos seus antepassados e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que vou trazer sobre esse lugar. Então eles levaram a resposta ao rei. Então Josias foi movido por Deus a reformar o templo em Jerusalém quando ele estava ali na casa dos 20 anos, né? E por causa dessa reforma, o livro da lei foi encontrado e foi lido diante dele. Em resposta, ele se humilhou. E porque ele se humilhou, o Senhor o escutou e o Senhor o abençoou grandemente. O Josias foi um rei muito bem sucedido naquilo que ele fez, porque ele deu ouvidos à palavra do Senhor. O Martinho Lutero, ele cresceu numa família religiosa, lá nas regiões germânicas do Império, e ele era assim, muito temente a Deus. Martinho Lutero estava estudando para ser advogado. Só que, determinado dia, ele estava passando por um campo, houve uma tempestade, e um raio caiu numa árvore, estourou uma árvore perto dele, ele se jogou no chão e começou a rezar e prometeu a Santa Catarina que, se ela o livrasse, ele dedicaria a vida a Deus. Ele não morreu, chegou em casa e falou para os pais dele, eu fiz uma promessa, esquece a faculdade de Direito, eu vou virar monge. E aí ele vai embora para o mosteiro e estuda, se forma, faz o curso dele lá, faz o mestrado, doutorado, se torna uma pessoa muito inteligente e muito dedicada à religião. Mas em tudo isso, o Lutero temia pela sua salvação. Alguma coisa estava errada no coração dele, porque ele não conseguia ficar tranquilo mesmo que ele se dedicasse totalmente àquela situação. E aí ele começou a ensinar a Bíblia. Ele estudava a Bíblia, ele ensinava a Bíblia. E durante uma série de palestras sobre o livro de Salmos e um estudo sobre o livro de Romanos, ali entre 1513 e 1514, Lutero começou a ver uma maneira de resolver o seu dilema. Ele não precisava ficar se comendo por dentro, ele não precisava ficar se penitenciando, ele não precisava nada daquilo. A palavra deu a ele uma perspectiva diferente. E aí ele disse nesse período o seguinte: finalmente, meditando dia e noite, pela misericórdia de Deus, comecei a entender que a justiça de Deus é a imputação da justiça pela fé em Cristo Jesus
a todos os que creem. Quando eu creio em Jesus, a justiça dele é imputada a mim. E eu sou salvo. Eu não preciso mais ficar me angustiando porque o meu coração tá pesado. Não, o Senhor me salva. Aqui senti como se eu tivesse nascido de novo e entrado no próprio paraíso pelas portas que haviam sido abertas para mim. A palavra de Deus mudou a vida do rei Josias. 2100 anos do Lutero ter dado esse estudo aí de Salmos e Romanos. E a palavra de Deus mudou o coração do Lutero e mudou o coração de tantos outros que, nessa experiência, entenderam o que o Senhor dizia e receberam pela fé aquela graça salvífica que transforma os pecadores em pessoas nascidas de novo e garante a eles essa promessa, essa beleza, dá a eles essa segurança de que eles herdarão a vida eterna. A palavra de Deus, ela faz a diferença. Ela faz a diferença na sua vida. A sua vida é uma vida que é pautada por você está perseguindo a Deus e fica com aquela sensação de que você ainda não encontrou Ele. Você precisa aprender a descansar na graça do Senhor Jesus Cristo, que pela fé concede a você salvação, e a palavra nos revela isso. Então essa é a primeira lição. Agora, a segunda lição sobre a reforma de Deus na vida dos seus servos é que ela os ajuda a se organizar debaixo da autoridade do Senhor. Se você vamos ao capítulo 23, versos 1 a 3. O texto diz assim: depois disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Em seguida, o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas, todo o povo dos mais simples aos mais importantes. Para todos, o rei leu em voz alta todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. O rei colocou-se junto à coluna real e, na presença do Senhor, fez uma aliança comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus preceitos e aos seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. O rei leu a palavra para eles. O rei chamou o povo, chamou as autoridades do povo, chamou todas as pessoas do povo, importantes, não importantes, velhos, crianças, todo mundo, e leu para eles a Escritura, e leu para eles o livro da aliança, e falou para eles das bênçãos que o Senhor prometeu àqueles que obedecessem à aliança, falou sobre as maldições que adviriam pela quebra da aliança, e disse para eles: está na hora da nossa geração se comprometer diante do Senhor a seguir a palavra dele. E aquele povo então se alegrou com o rei, e eles se entregaram de todo o coração, e o Senhor mudou a sorte dele. O que veio como consequência dessa ação foi a rededicação do povo, foi a restauração da religião de Deus, foi a erradicação de todos os tipos de religião falsa em toda a terra de Judá. O povo se reorganizou debaixo do Senhor, com o rei, o povo se reorganizou debaixo da liderança do Senhor e começou a varrer toda a impureza e começou a colocar de lado tudo aquilo que estava em desacordo com o Senhor. Eles reformaram a terra deles, eles reformaram a religião deles. Quando Calvino estava em Genebra, depois que ele começou o trabalho dele em Genebra, ele se tornou um dos ministros religiosos da cidade e logo ficou claro para todo mundo que ele era diferente. Ele tinha um gênio para a organização, para a pregação, para o ensino. E aí o Calvino ele elaborou um catecismo, uma confissão de fé. E esses documentos eles foram aceitos pelo governo de Genebra para serem usados no ensino do povo. Só que em 1537 começaram a surgir algumas dificuldades do ministério do Calvino na cidade. Muitas pessoas se recusaram a aceitar a confissão de fé. Eles não queriam. Não vamos aceitar. E começaram a se ressentir contra Calvino, reclamar com o governo da cidade. Então essas dificuldades só aumentaram. E o Calvino ele começou a falar então sobre a importância da disciplina eclesiástica.
O que o povo fez? Começou a reclamar. Como assim disciplina eclesiástica? Eu vivo a minha vida do jeito que eu quiser. Ninguém tem nada a ver com ela. Quem é esse pastor Zeco aí para falar que se eu não caminhar com o Senhor do jeito que ele está dizendo que eu devo caminhar, a igreja tem o direito de se meter na minha vida e de me disciplinar? O Calvino, ele tinha como objetivo tornar a igreja na cidade autônoma em matéria disciplinar, independente do poder do governo. Isso envolvia, em primeiro lugar, o direito da igreja de decidir quem era digno de ser admitido para participar a ceia do Senhor e quem deveria ser excluído. E aí, no meio da confusão lá e dos atritos com o povo chegou na igreja de determinado dia, era culto da ceia, e o Calvino se recusou a ministrar a ceia do Senhor durante esse culto. Ele alegou que o povo estava com uma disposição de coração errada e participar da ceia com aquela disposição seria profanar uma das ordenanças, no caso, o sacramento. Ele falou, não vou servir a ceia, vocês estão com o coração errado. A hora que vocês se arrependerem e se converterem dos seus maus caminhos, aí sim vocês sentam na mesa do Senhor e participam da ceia. A situação ficou tão complicada, o Calvino ele quis fazer a coisa certa. Ele quis reformar o coração do povo, mas a situação foi tão complicada que ele acabou o resultado foi a sua expulsão. Ele foi expulsado de Genebra, junto com seu amigo Guilherme Farel, e eles tiveram que se refugiar numa outra cidade, porque eles quiseram fazer a coisa certa. Só que a história não termina por aí. 2 anos depois, a cidade já estava sentindo falta do gênio de Calvino, da firmeza dele, reconhecendo que o que ele e o Guilherme Farel estavam fazendo era o melhor para eles na caminhada com o Senhor. Eles vão ao Calvino e ao Farel e os convidam para retornar para a cidade e falam, Calvino, pode voltar, nós queremos que você seja o nosso pastor, porque agora nós sabemos que você quer o nosso melhor. É engraçado que o Calvino, no domingo seguinte, ele retomou a exposição do livro exatamente no versículo que ele tinha parado 2 anos antes. O cara era Sofia de toque, né? Ele era bom, mas sofria de toque. Então Deus, ele tem os seus próprios caminhos para liderar o seu povo. Ninguém pode decidir fazer as coisas de Deus da maneira como bem entender. É necessário conduzir as nossas vidas como cristãos, assim, com regularidade, examinando os nossos corações para ver se tem algo aqui levando à desobediência. A palavra foi lida para o povo na época do rei Josias, e o povo reconheceu que eles estavam em falta com o Senhor, e eles renovaram a aliança, e restabeleceram a Páscoa, e restabeleceram a vida deles debaixo do Senhor. O pessoal lá de Genebra, eles tiveram um problema com Calvino, porque eles não queriam obedecer, mas 2 anos depois eles reconheceram que eles tinham que mudar. E nós? Será que nós estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus? Ou será que nós estamos vivendo de acordo com nossos próprios caminhos? Será que a gente está querendo viver a vida cristã segundo o nosso próprio entendimento do que a vida cristã é, ou segundo os nossos próprios interesses, selecionando aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta? Ou será que a gente está ouvindo a palavra e será que estamos ouvindo a palavra e nos organizando a nossa vida, organizando a nossa igreja debaixo daquilo que a palavra ensina? Mas temos aí uma terceira lição nesse texto, sobre a reforma de Deus na vida dos seus servos. Essa terceira lição é que a palavra de Deus ela motiva o povo à obra missionária. Vamos ler versículos 15 a 20 do versículo 23. Capítulo 23, a partir do versículo 15. Deixa eu ler o 14 aqui, né? Josias despedaçou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados e cobriu os locais com ossos humanos. Deixa eu ler o 12, é melhor voltar ao 12. Ele derrubou os altares que os seus antecessores haviam erguido no terraço em cima do quarto superior de Acais, isso aqui é em Judá, tá? E os altares que Manassés havia construído nos 2 pátios do templo do Senhor, retirou-os dali, despedaçou e os atirou em entulho no vale de Cedron. E aí o 14, né, ele faz essa limpeza, e no 15 ele diz, até o altar de Betel, o altar idólatra edificado por Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar. Até aquele altar, o seu santuário, ele os demoliu. Onde ficava Betel? Gente, Betel não ficava em Judá. Betel ficava no antigo reino de Israel, que não existia mais. Hoje, nesse momento, era o lugar onde os samaritanos moravam.
O Josias, ele sai do seu território, ele sabia que aquela terra toda pertencia ao Senhor, ele sabia que o nome do Senhor tinha que ser adorado no norte, ele sai do seu próprio reino, ele vai ao reino vizinho, ao antigo território de Israel, e ele destrói o altar de Betel que tinha sido levantado pelo rei Jeroboão e que levou a tanta idolatria. O altar que o profeta Amós visitou e falou para o pessoal lá assim, esse altar aqui ele é totalmente contrário àquilo que Deus quer, e Deus vai punir vocês por conta desse tipo de altar. O Josias foi lá e demoliu o altar. Queimou o santuário e o reduziu a pó, queimando também o poste sagrado. Quando Josias olhou em volta e viu os túmulos que havia na encosta da colina, mandou retirar os ossos dos túmulos e queimá-los no altar a fim de contaminá-lo, conforme a palavra do Senhor proclamada pelo homem de Deus que predisse essas coisas. Acontece que lá em 1 Reis capítulo 12, quando fala sobre a divisão do reino e quando o Jeroboão estabelece o altar idólatra em Betel, surge um profeta que não tem nome, o nome dele não é mencionado, e esse profeta fala o seguinte, Deus não está feliz com esse altar e um dia, daqui a muito tempo, ele vai mandar um rei filho de Davi aqui e esse rei vai destruir esse altar e esse rei vai destruir todos os altares no reino do norte. Ele estava falando do Josias. Ele estava falando do Josias, gente, 300 anos antes do Josias se tornar rei. Ele anunciou o que ia acontecer e era exatamente isso. Aí no verso 17, diz assim, o rei perguntou, que monumento é esse que eu estou vendo aqui? Os homens da cidade disseram, é o túmulo do homem de Deus que veio de Judá e proclamou essas coisas que tu fizeste ao altar em Betel. Então ele disse, deixem-no em paz, ninguém toque nos seus ossos. Assim pouparam os seus ossos, bem como os do profeta que tinha vindo de Samaria. Gente, o rei Josias entendeu que o trabalho dele não se limitava somente ao território de Judá. Ele deveria expandir o trabalho dele também às outras terras onde o Senhor era soberano. Ele entendia que ele deveria chamar o coração dos samaritanos de volta para o Deus que os antepassados que moraram em Israel adoravam. O rei entendeu que ele deveria levar a reforma até mesmo a uma terra estrangeira. Quando eu servi na Hungria, eu morei na Hungria durante 7 ou 8 anos, nem lembro mais. E uma coisa que eu achava muito interessante é a história da Igreja Reformada da Hungria. A Hungria é um país católico ocidental. E eles se converteram ao cristianismo no século X, quando o rei Estevão, o primeiro rei cristão dele, se converteu, e aí o povo se converteu e tudo mais. O catolicismo cresceu lá, o cristianismo cresceu naquele país, e durante a reforma protestante, a reforma chegou na Hungria. Chegou na Hungria por meio de discípulos de Lutero e Melanchthon, lá por volta de 1524. Como a Hungria era parte do Império Romano Germânico, e o imperador tinha dado permissão das pessoas adorarem, se quisessem ser católicas ou protestantes, ter uma certa liberdade, o luteranismo ele acabou se fixando ali na Hungria. Só que depois, lá na metade do século, lá em 1557, missionários que saíram de Genebra, que foram enviados pelo grupo do João Calvino, eles foram para a Hungria. E eles foram para o lado leste da Hungria, a principal cidade da Hungria é Budapeste. Eles foram para o lado leste de uma cidade chamada Debrecen, e eles fundaram a Igreja Reformada da Hungria na cidade de Debrecen. A Igreja Reformada da Hungria hoje, ela é a maior igreja protestante da Hungria. E ela está localizada em todo o país. E não somente isso, em 1561, eles fundaram uma gráfica em Debrecen. Em 1568, fundaram o Colégio de Debrecen, que depois se tornou a Faculdade Protestante da Europa Oriental, que hoje é uma faculdade que em 2018 comemorou 480 anos, que até hoje forma ministros que servem, ministros reformados que servem na Hungria, na Sérvia, na Transilvânia, na Romênia, servem na Ucrânia, servem na Eslováquia, em todos os locais onde há falantes de húngaro. Eu tive vários alunos reformados da Igreja Reformada da Hungria no período que eu trabalhei lá. Eles são parecidos com os presbiterianos, eles têm um sistema um pouco diferente. Aliás, o Calvino mandou gente para o Brasil, talvez alguns de vocês saibam. Ali na metade, mais ou menos nessa época, 14 huguenotes, que eram os calvinistas franceses, reformados franceses, foram ao Rio de Janeiro, se estabeleceram lá na expedição francesa para a criação da França Antártida.
e tentaram estabelecer uma comunidade ali. Infelizmente, houve uma série de rusgas lá, eles foram perseguidos e tiveram que voltar para casa. Mas, naquele período ali, eles escreveram a primeira confissão de fé protestante da América do Sul, do Brasil, foi escrita lá, a Confissão de Fé da Guanabara. Tem um livro chamado... Como é o nome do livro da editora Cultura Cristã? É A Tragédia da Guanabara, se você quiser saber mais um pouco sobre essa história. Você vê como a Reforma Protestante ela teve um papel fundamental no envio de missionários. Porque quando Deus reformou o coração dos reformadores, eles entenderam que aquilo ali não devia se limitar somente ao local onde eles estavam, aquilo ali devia se espalhar, assim como foi na época do rei Josias, que foi aos territórios do antigo Reino do Norte fazer o trabalho missionário, entre aspas. Ele foi motivado a levar a fé de volta a terras onde a fé havia sido esquecida. Então, quando nós entendemos que o homem pecador só pode mudar pelo poder do Espírito Santo e que a palavra é o veículo para que eles entendam isso, nós somos encorajados a levar a mensagem até mesmo para terras estrangeiras. Essa é a terceira lição. Agora, a quarta lição é que uma vida reformada pelo Senhor conduz à adoração. Ela conduz à adoração. Vamos dar uma olhada lá nos versos 21 a 23 do capítulo 23. Versos 21 a 23. O texto diz assim: Então o rei deu a seguinte ordem a todo o povo: celebrem a Páscoa ao Senhor, o seu Deus, conforme está escrito nesse livro da aliança. Nem nos dias dos juízes que lideraram Israel, nem durante todos os dias dos reis de Israel e dos reis de Judá foi celebrada uma Páscoa como essa. Mas no 18º ano do reinado de Josias, essa Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Gente, a Páscoa era a principal celebração do povo de Israel. Era a festa que os lembrava da sua escravidão no Egito, da sua retirada da escravidão e da sua transformação em povo de Deus no Sinai. A Páscoa celebrava o momento em que Deus interveio na história deles e os fez um povo sacerdotal. E durante séculos as pessoas tinham esquecido de celebrar a Páscoa. Mas o rei Josias, que a essa altura do campeonato já estava craque em palavra de Deus, já devia conhecer o Pentateuco do início ao fim, ele falou: vamos voltar a celebrar a Páscoa, vamos fazer da Páscoa o nosso principal feriado aqui. E o povo então passa a celebrar a Páscoa, e você vai ver a Páscoa sendo celebrada na Bíblia, depois desse período, por todas as gerações. Até lá nos dias de Jesus você vai ver isso. Antes da Reforma Protestante, os leigos, eles eram totalmente passivos na adoração. As pessoas levavam os seus corpos à missa, que era celebrada em latim, nem todo mundo falava latim, por ministros religiosos que faziam um monte de movimentos lá, ensaiados, parecia um teatro. Eles só traziam seus corpos e ficavam lá, ouvindo aquelas histórias e só falavam amém, amém, e participavam das ordenanças, né, da ceia, da Eucaristia. Só que durante a Reforma Protestante, esse ritualismo ele começou a mudar. E o Lutero e o Calvino, eles foram alguns dos nomes que ajudaram a igreja a romper com aquela liturgia mecânica da missa e a buscar uma vida de adoração por meio da música, por meio de um culto onde a adoração era celebrada e uma adoração que saía do culto e invadia a vida das pessoas e era levada a todos os lugares. O culto sofreu uma das mudanças mais significativas promovidas pelos reformadores naquele tempo. Da Reforma Protestante surgiu a música, ela mudou. Na Reforma Protestante a música mudou. Novas músicas que o povo cantava, o povo agora participava. Um bom exemplo disso é o famoso hino da Reforma, que é Castelo Forte é o nosso Deus. As pessoas cantavam. Gente, antes as pessoas não cantavam. Ficava o coral lá, o canto gregoriano, o pessoal cantando lá, aquelas músicas bonitas e tudo, mas o povo ficava paradão. Agora não, na Reforma o povo cantava, o povo celebrava ao Senhor com as suas vozes, cantando ao Senhor músicas que faziam sentido para ele. O culto passou a ser celebrado na língua do povo. A exposição da palavra foi colocada no centro do culto, na língua do povo, e as pessoas começaram, de fato, a entender o que estava acontecendo. Os sacramentos começaram a ser ministrados a todo o povo pelos ministros do Evangelho e foram reduzidos de 7 para 2, a ceia e o batismo somente, e todo mundo, e a coisa parou de ser mecânica. Por quê? A reforma de Deus no coração de um servo, ela modifica até a forma como nós adoramos.
o culto cristão ele é um tempo de adoração, de oração, de comunhão, de ensino e da prática das ordenanças. Ele é o momento, é o auge da nossa semana, é o culto público, onde nós nos reunimos para adorar o Senhor juntos. E nós cantamos com o coração e levamos essas canções para o nosso dia a dia e fazemos dessas canções a nossa lembrança rotineira de que o nosso Deus é um Deus digno de ser adorado. A reforma mudou isso. E por fim, a quinta lição que eu quero compartilhar com vocês é que a reforma de Deus no coração dos seus servos capacita-os a uma vida de obediência. Eu vou ler os versos 24 e 25 agora, do capítulo 23, que dizem o seguinte: além disso, Josias eliminou os médiuns e os que consultavam espíritos, os ídolos de família, os outros ídolos e todas as outras coisas repugnantes que havia em Judá e em Jerusalém. Ele fez isso para cumprir as exigências das leis escritas no livro que o sacerdote Uquias havia encontrado no templo do Senhor. Nem antes, nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Obediência, a centralidade da palavra de Deus na vida de Josias o capacitou a obedecer o Senhor por meio de uma vida piedosa e a fazer tudo o que ele podia para encorajar o seu povo na mesma direção. O povo de Deus no Antigo Testamento não teve outro rei como Josias. Um rei que os desafiou à obediência, que os desafiou a entregar o coração ao Senhor e seguir ao Senhor com todo esse coração. Eu lembro da história do fim da vida do Lutero e do Calvino. Lutero, no final da vida dele, ele já era um velho rabugento, né, brigando com todo mundo, bravo, né, mas ele teve um legado assim fenomenal. As realizações dele, mesmo nesse período da rabugência dele, aumentaram. Traduziu a Bíblia toda para o alemão, escreveu não só o hino Castelo Forte, mas outros, publicou um catecismo maior, um catecismo menor, que orientou não somente os luteranos, mas muitos outros desde aquela época. Os últimos anos de Lutero foram marcados por terríveis doenças, mas muita atividade. Gente, no ano de 1531, ele não era um jovem nessa época, embora ele tenha passado 6 meses doente e exausto, ele pregou 180 sermões, escreveu 15 folhetos, trabalhou na tradução do Antigo Testamento e fez um monte de viagens. Só que lá em 1546, Lutero finalmente chegou ao seu limite físico e faleceu. Faleceu meio que por exaustão, mas também pelos problemas de saúde, mas até o fim ele se manteve fiel. O Calvino, nos últimos anos da vida dele, também sofreu muito, sofreu com gota, sofreu com asma, tinha febre direto. No início de 1564, os sofrimentos dele se tornaram tão severos que as pessoas começaram a entender que o fim da vida dele estava se aproximando. Calvino ele pregava, gente, 2 vezes por dia. Mas no dia 6 de fevereiro de 1564, ele pregou o último sermão dele com muita dificuldade. Ele não conseguiu, ele mal tinha fôlego para terminar. Depois disso, ele era carregado para a igreja. Ele nunca mais conseguiu pregar uma mensagem ou liderar um culto. Ele, naquele momento, ele se recusou até a receber o seu salário, dizendo que ele não tinha, se ele não estava ocupando o cargo dele, ele não podia receber o pagamento. E ali, em meio aos sofrimentos dele, as pessoas falavam: Calvino, não é assim, continua firme, não, está aqui o seu salário e tal. E ele, você já fez muito, cara, sossega, você não precisa mais escrever, você não precisa... E Calvino respondia: quereis que o Senhor me ache ocioso quando ele vier? Calvino, ele era um homem de poucos amigos íntimos, né? Tinha muitos conhecidos. Ele era uma pessoa muito privada, muito discreta. Ele, por conta da doença, acabou se tornando um pouco irritável e tudo, mas sempre firme, verdadeiro nas suas palavras, nas suas convicções. E ele nunca abandonava os amigos dele, ele sempre foi fiel aos amigos dele. No dia 25 de abril de 1564, ele escreveu o testemunho dele, e no dia 27 de maio, um mês depois, ele, numa noite de muito sofrimento físico, ele orou. Ele ficou orando, e ele se reclinou nos braços do seu amigo Teodoro Beza, que deu continuidade ao seu trabalho, e em oração silenciosa, o Calvino morreu. Ele tinha 55 anos quando morreu. No dia seguinte, ele foi enterrado sem pompa num cemitério comum, mas deixou um legado impressionante
e principalmente um legado de obediência à palavra até o fim da vida. A obediência custou muito para o rei Josias. A obediência custou para o Calvino e para o Lutero. O rei Josias, ele morreu numa situação bem complicada. Naquela época, o Império Assírio foi destruído pelos babilônios e os babilônios começaram a avançar com seu exército para o Mediterrâneo. Os egípcios viram nisso uma oportunidade de reconquistar o seu poder, de conter o avanço babilônio, e eles marcharam sobre a terra de Israel. O rei Josias, então, para defender a sua terra e para defender a estabilidade da região, ele marchou contra o faraó Neco e, no meio de uma batalha, liderando as tropas, algum arqueiro disparou uma flecha a esmo e o rei Josias tomou uma flechada no coração e morreu no campo de batalha, protegendo a terra que ele dedicou a vida ao Senhor a proteger e a levar a obediência do Senhor. Bom, a obediência desses homens custou alguma coisa, porque a obediência sempre custa alguma coisa. Então, a vida do rei Josias, ela nos ensina pelo menos 5 lições sobre a reforma de Deus na vida dos seus servos. Ela os transforma por meio da palavra de Deus, ela os ajuda a se organizar debaixo da autoridade do Senhor, ela os motiva à obra missionária, ela os conduz a uma vida de adoração e ela os capacita a uma vida de obediência. Há 2 dias atrás, se eu não me engano, nós celebramos 507 anos da Reforma Protestante. A reforma foi feita 507 anos atrás. Mas será que uma reforma precisa ser feita hoje no seu coração? Quantos de nós precisamos voltar à Escritura, reorganizar nossas vidas debaixo da autoridade de Deus? Quantos de nós precisamos levar a mensagem para pessoas que não conhecem? Ou quantos de nós precisam ter um coração quebrantado pelo Senhor para voltar a adorar com todo o fôlego? Ou mesmo precisamos do poder e da capacitação de Deus para viver uma vida de obediência? O Senhor, ele reformou a vida do Josias, ele reformou a vida do Lutero, do Calvino e de tantos outros que vieram depois deles. E o Senhor, ele quer reformar a sua vida. Porque quando ele reforma a sua vida, gente, tudo muda. E aí, você precisa de uma reforma do Senhor na sua vida? Você precisa se voltar para a palavra e deixar o Espírito Santo falar o seu coração, anular todos os sofismas, quebrar todas as cadeias, todas as fortalezas e te levar à adoração a Deus, a um outro estágio na sua vida com o Senhor, que vai ser diferente não só para você, mas para aqueles que estão ao seu lado? O que você precisa nessa noite? Coloque o seu coração diante do Senhor e peça, porque o Senhor tem algo grande para fazer na sua vida. Vamos orar? Senhor, te agradecemos mais uma vez pela tua palavra. Te agradeço, Deus, pelo privilégio de estar aqui com essa igreja e peço que o Senhor fale aos corações de maneira profunda e reforme vidas nessa noite para a tua glória, Deus. Te agradeço por essa igreja e peço que o seu poder seja manifesto aqui sempre, Deus, sempre. Que o Senhor preserve essa igreja, que o Senhor preserve as crianças dessa igreja, que eles cresçam para se tornar grandes homens e mulheres de Deus, ó Pai. E como o pastor me falou há alguns minutos, que pelo menos a próxima geração já está garantida que eles sejam grandes servos do Senhor, ó Deus. Abençoa essa igreja em todos os caminhos dela e que ela tenha bom grado em tudo aquilo que ela fizer diante da tua presença. No nome de Jesus. Amém.